Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Luísa. Boa noite, Lucas. Boa noite, queridos, tudo bom? Boa noite, queridos. Que alegria. Muito bom. Tô Alegria. vendo que o pessoal já está chegando aqui. É, Quem puder, dá uma força aí compartilhando nos grupos o link do vídeo. Tá todo mundo bem-vindo e a gente agradece. Hoje a gente quer conversar sobre um assunto que a gente considera de suma importância, né? Porque imagina, não dá para a gente viver sem vitalidade, né? E E é um assunto que toca bastante a gente, porque a gente percebe que no dia a dia a gente está muitas vezes já assim mentalmente entendendo que é importante não ser sedentário, se exercitar, se mover, mas isso é uma conversinha muitas vezes da cabeça, né? Que o corpo mesmo ele quer descansar, porque é justo, né? Muitos de nós estamos trabalhando muito e fazendo muitas coisas, né? E às vezes não é tão fácil quanto a teoria diz a gente começar, né? Então a gente preparou curtas aulinhas, né? A gente vai os três aqui, cada um dá uma contribuição para vocês com coisas bastante práticas para a gente aprender a lidar com esse assunto, né? E lidar com esse assunto de uma forma que seja que faça bastante sentido, né? Porque tem umas coisas que a gente tem preguiça que é bom a gente ter preguiça, né? Porque a gente realmente deveria parar de fazer algumas coisas, enfrentar algumas situações. Mas tem coisas que a gente sabe, meu, que a gente não devia ter preguiça, né? Tipo, coisas que você já sabe que vão fazer bem para você, que vão fazer a diferença. Muitas vezes a gente já até passou por uma fase experimentando se exercitar, ou ficando mais fiel a comer mais saudável, ou a dormir mais cedo, ou não sei, do que você, né, sente preguiça, o que você não está conseguindo botar em prática. E a gente sabe que isso é bom e muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, que é normal, mas a gente sempre pode fazer alguma coisa em relação a isso e ajudar a solucionar essa história. Luísa tá por aí, Lu? Começar com a sua contribuição aí, que eu sei que você preparou uma coisa linda. Tô sim. E tá, acho que é legal a gente inaugurar essa conversa, né, que o Paulo introduziu muito bem. E eu tenho muita facilidade, e acho que o pessoal também tem, de entender a coisa através dos exemplos, da prática, né? Porque com essa constância da gente estar sempre convivendo com as pessoas e sempre quase 100% delas compartilhando comigo alguma queixa, né, alguma demanda física ou de saúde, já que eu me considero uma pessoa que está aí em sinergia com todo mundo que quer melhorar por si só, tanto a sensação de bem-estar, de vitalidade, e não só aquela questão de recuperar de doenças e tal, eles querem até algo mais, né? Estão conectados com o corpo de uma forma que já reconhece que precisa de ter um estímulo, precisa de ter uma atividade física no corpo e a pessoa não entende por quê. Bom, eu acho interessante a gente falar de efeitos tanto bons quanto ruins de uma prática física, que seja subir um lance de escadas que dure mais ou menos 1 a 2 minutos todos os dias, ou até mesmo um pilates, yoga, caminhada, bicicleta, corrida. São vários tipos, níveis e formatos de exercícios, né, que podem ser aplicáveis e eles podem perdurar, porque eles podem, vamos dizer assim, ser acolhidos por você e pela pessoa que está praticando, e isso é necessário. O exercício tem que ser para nós, na minha opinião, como aquele complexo enzima-substrato, que a coisa se reconhece muito bem com você e vai fluindo no dia a dia. A dificuldade que eu sempre escuto, né, que todo mundo deve estar compartilhando aí, ou já teve essa fase na vida, é aquela coisa de sentir um impedimento de conseguir se adaptar a essa demanda diária de exercício. O corpo pede, gente, ele pede. E os sinais, eu costumo observar muito, os mais frequentes são até problemas que a gente pensa que não tem nada a ver com a atividade muscular e óssea, por assim dizer. Ou seja, a gente precisa dos nossos músculos se contraindo, a gente precisa das nossas cartilagens se movendo. Se isso não acontece, a gente tem sintomas como
dores articulares, parece que a gente está com uma inflamação. Tem gente que vai para o ortopedista por conta de investigar uma bursite ou uma tendinite e não há achados, porém está em sedentarismo. Então, essa questão é muito importante porque existem vários erros aí, né, de diagnóstico e as pessoas têm a tendência de achar que tem uma doença para tudo, quando o corpo está só querendo te avisar que existem algumas coisas orgânicas que são naturais da biologia que a gente precisa cumprir. É uma lei, né? É uma lei biológica do corpo. Ele manda um movimento, ele requer movimento. A gente tem uma riqueza de musculatura muito grande para proporcionar isso. Então, a gente pode ter sintomas de dores físicas inespecíficas, generalizadas, de fracas a muito fortes, de coisa que a gente fica até preocupado, marca neurologista, né? Marca um monte de gente aí para ver o que está acontecendo. Nada que vá dar um resultado que a gente fala, não, tem um problema que a gente precisa tratar. Não. Dor de cabeça, irritabilidade, insônia, constipação, agitação, vontade de comer doces ou coisas do tipo, assim, são coisas que eu costumo ver muito as queixas de pacientes. Então, eu acho que é uma coisa assim que está espalhada em diversos setores da vida, né? Não só do físico em si. E a mudança ocorre muito pontual também. Quando eu insisto muito para o indivíduo, faça uma atividade física, tenta fazer uma caminhada que seja, associa essa atividade física com um contato com a natureza, associa essa atividade física com uma respiração, enfim, eu faço um acordo com a pessoa, né? E parece que quando tem alguém te motivando, a coisa anda melhor, né? E esses exercícios, eles podem provocar mudanças boas a curto, médio e longo prazo. A gente dividiu um pouco assim, eu gostaria de dividir um pouco assim, mas sempre que a gente tiver alguma coisa que vá além disso, de tempo, a gente pode abordar também, tá? Curto prazo, óbvio, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, vai ser estranho. O corpo tá numa situação que ele não estava apto a ter essas contrações do músculo, a ter as articulações se lubrificando, se movendo, se espremendo. Isso estava estagnado, estava parado. No início do movimento, sabe aquela manivela que começa a rodar no início bem devagar, assim? No início é complicado. Até mesmo quem pratica atividade física há muito tempo e começa de novo, é incômodo. Podem vir sensações diferentes. Mas, ao mesmo tempo, gente, o sono já começa a melhorar. A disposição já começa a ser diferente. O período de acordar, quando você está na cama e o despertador toca, isso já vai te dar uma outra forma de despertar para o dia. Isso eu já anoto em 2, 3 dias, assim, né? Então, curtíssimo prazo, né? O apetite se estabiliza, e eu não sei se é um efeito placebo ou não, mas ele é um efeito muito valorizado por mim, mas a sua tendência a comer coisas refinadas ou mais doces, açucaradas, também diminui, porque há uma sensação de bem-estar. E neurotransmissores são fabricados em relação a isso, né? Quando há a prática física. E o corpo é muito esperto, porque esses neurotransmissores e algumas substâncias, como a endorfina, eles são fabricados sempre que a gente faz alguma atividade, seja ela aeróbia ou não aeróbia, uma corrida, ou uma musculação, ou um pilates, ou um yoga. Porque o que a tua biologia quer é que você continue. Então, um recadinho para o corpo é dado na forma de endorfinas para você. A síntese de serotonina também muda. Então, mecanismos hormonais são regulados. Isso, óbvio, a gente não começa a perceber tão a curto prazo assim, mas talvez a médio prazo. Porém, já no primeiro dia, a coisa já começa a acontecer. O start é rápido. Quando a coisa é boa para o corpo, ele responde bem. É uma máquina, né? É um instrumento muito afinado, né? O corpo humano, com a sua biologia, com a sua fisiologia e tal. E o metabolismo, né? Que é uma coisa mais de dia a dia. E a longo prazo, que é um efeito que eu considero um dos mais importantes, eu vejo um equilíbrio na questão de absorção de açúcar no corpo. Vou explicar para vocês por quê. O músculo,
ele tem como combustível também a glicose. E quando ele está em movimento, em contração, em atividade, né, ele absorve essa glicose bastante. Então, é aquela hora que a gente vê a comida virar corpo mesmo. Porque os músculos vão ativamente requerendo mais nutrientes para continuar com esse processo que rola gasto calórico, né? Rola gasto energético, que é uma prática física. E ela pode ser bem curtinha, ela pode ser branda. E, na minha opinião, ela precisa ser agradável para que a coisa se perpetue, para que a coisa te dê prazer. Portanto, chegando a longo prazo, eu vejo tanto a questão glicose, sangue, músculo, onde a atividade constante vai acostumar o teu corpo a saber que ele vai ter um consumo dessa energia a mais, e vão existir alimentos que vão ainda ajudar todo esse entorno, e a gente vai falar disso depois. Outra coisa que eu acho muito importante é tanto saúde neurológica, que também é influenciada por uma atividade física regular, tanto saúde óssea, porque os ossos, né, a densidade mineral dos nossos ossos, ela vai, principalmente na questão da saúde feminina, ela vai ser influenciada pela movimentação física. Então, se a gente quer que lá no futuro, depois dos 45 anos ou 50 anos, que é onde a mulher entra no maior risco, quer ter saúde óssea nesse período, já começa a perpetuar uma prática de atividade que dure por toda a tua vida. Então, ela tem que gerar prazer. Não vejo fatores como o tempo te limitando nisso. Você tem que escolher algo que te dê prazer, a grosso modo, né? A gente vai destrinchar essa temática aqui. E também te faça sentir que está funcionando para o teu corpo. Esses benefícios são tanto para criança, quanto para adulto, quanto para pessoas idosas, para pessoas doentes. Eu já trabalhei numa instituição onde pessoas que tinham problemas pulmonares e cardiovasculares muito graves, então eles tinham que fazer exercício num lugar onde tinha médico de plantão. Então eu dava plantão nesses lugares. E as pessoas melhoravam muito. Eu vi senhorizinhos que faziam esteira com oxigênio, por conta de questões de enfisema pulmonar. E depois de um mês, gente, a pessoa já estava sem o catéter de oxigênio, porque o corpo foi reconstruindo lá, desde questões de bronquíolos, brônquios no pulmão. Então, existe uma plasticidade no corpo inteiro. Ou seja, o corpo vai se moldando, e isso começa no curto prazo e jorra seus efeitos até o longo prazo, entende? Então, cada tempo, você vai ver um efeito diferente. Eu acho muito legal os efeitos imediatos porque eles nos empolgam. Então, os efeitos imediatos são aqueles que apagam o fogo, diminuem as dores, o corpo começa a eliminar líquidos excedentes, um certo equilíbrio nesse lugar começa a acontecer, de circulação. Porque, lembrando, né, a circulação venosa, para retornar ao coração, para não ficar estagnada nas pernas e nos pés, causando inchaço, quem volta o sangue para o coração são os músculos, né? A veia tem válvulas, mas nada está bombeando o sangue venoso de volta para o coração. O coração bombeia sangue arterial, mas de volta não volta. Então, benefícios também a curto e médio prazo na parte circulatória. Muita gente tem problemas hoje em relação a isso, também, principalmente mulheres, né? Nessa questão de líquidos corporais. Questões como imunidade também rola muito a melhora. Eu vejo pacientes que voltam a fazer atividade física depois de um tempo ou iniciam após uma certa insistência, né? E uma conversa em relação a isso, um estímulo, uma coparticipação no processo, as pessoas começam a melhorar muito os sintomas, né? Em relação a isso, a dores, a circulação, e principalmente nessa questão de músculo e circulação sanguínea. Se a gente for falar de órgãos, os benefícios também são muito grandes. Como eu falei inicialmente, há um equilíbrio da absorção de açúcar, então o pâncreas é beneficiado, né? Tem uma maior facilidade nos processos de insulina e glicose, que é o metabolismo energético, metabolismo das energias do corpo que a gente consome, principalmente em relação a carboidratos, que são nossa fonte de energia primordial.
Órgãos como o coração se beneficia por conta do treinamento que ele sofre, né? Ele vai sendo... o coração é um músculo também, então esse músculo vai sendo treinado, ou seja, proteção cardiovascular. Fatores intestinais também, constipação, principalmente constipação com origem de ansiedade, né? A pessoa que é muito ansiosa e fica constipada, isso resolve muito bem. E as constipações, de um modo geral, resolvem muito bem. De certa forma, os ciclos do corpo se regularizam. Sono, ciclos diários de sono, dormir e acordar, digestão, assimilação de nutrientes, evacuação, capacidade de deitar na cama e ficar quietinho, ter o sono regulado para dormir, não ter cansaço matinal, o apetite se regula também, ou seja, você vai ter muita fome? Vai ter uma fome dependendo do grau de exercício que você está fazendo. Mas essa fome ela vai ser bem equilibrada e você vai conseguir sentir o que o teu corpo está querendo, né? Comida de verdade. A principal escolha vai ser por isso. Então, eu acho que são benefícios, assim, que são alguns, né, dos principais, eu penso. E se Paulo ou Lucas tiverem alguma lembrança aí de coisas que possam agregar, mas eu acho que a questão de exercícios brandos ou médios, dependendo do seu gosto, eles podem até mesmo ter a potência de reverter doenças, porque desses lugar que eu trabalhei, onde eu vi pessoas com doenças graves se recuperando muito bem, com todo o acompanhamento, obviamente, mas eles estavam, e institutos que aplicam exercícios físicos junto de pacientes que fazem tratamentos oncológicos. Também existe esse tipo de tratamento, são tratamentos pioneiros, né, ainda em pouco número no nosso país, mas eles mostram o quanto movimentar o corpo vai além de forma física, de emagrecimento e etc., vai além de questões estéticas, para ir para questões fisiológicas, metabólicas, né, e emocionais. O fluxo de energia, obviamente, é o primeiro a sentir isso. E também a gente vai detalhar isso mais para frente. E qualquer coisa a gente volta aí com esses principais aspectos que eu detalhei aqui nessa palavrinha que eu dei, tá? Isso aí, muito bom, doutora Luísa. Grandes palavras aí, belos estudos também. Falar um pouquinho aqui, complementando também na parte prática, né? Então, por onde começar? Né? Como é que tá aí? Como é que tá o seu nível energético? Como é que você tá em questão de atividade física? Dá uma nota, de 0 a 10. Vamos lá. Uma ferramenta boa que a gente pode praticar com a gente mesmo, né? Dentro dessa nota. Pô, eu acho que estou meio nota 6, tal. O que seria um 7 para você? Você está nota 3, o que seria um 4 para você? Qual seria o primeiro passo? Eu penso que é muito importante esse primeiro passo. Aliás, assim, eu já ouvi até que eu acho que sou bem dessa linha também, que o primeiro passo já é mais que 50%, né? Começar em direção a alguma coisa, em direção a um objetivo. Então, começar pequeno, começar o alcançável, para não deixar uma coisa muito grande, assim, para começar com os pequenos passos, e pode ser passos mesmo, passos reais, caminhar, né? Vamos lá, começar, ao invés de ir de transporte, dar uma caminhada, ir a pé até o mercado, ir a pé até o trabalho, começar a subir uma escada comum, ao invés de uma escada rolante, começar com pequenos movimentos para o corpo começar a sentir essa energia, começar a se desintoxicar, começar a se reativar, começar a fazer o sangue circular e a energia fluir, ter vontade de se alimentar de coisas boas, né? Sentir o corpo mais firme, mais presente, mais fortalecido. E aí ampliando as suas notas, o que seria uma nota 8, uma nota 9, e ter uma visão do que seria uma nota 10 em atividade física para você, onde que estaria bom, você estaria numa alta performance. Muito bom, assim, a gente saber o que seria uma alta performance para a gente chegar lá e também não ter, assim, necessidades de ficar entre altos e baixos. Porque quando o nosso corpo está em alta performance também, a gente não fica sem necessidade de querer subir a níveis altos de energia, às vezes com estimulantes, né, que vem aí a dopamina, açúcar, a cafeína e um tanto de outras coisas, para chegar em altos níveis de energia e depois disso ter uma queda muito grande, né, porque não são alimentos ou nutrientes ou
substâncias que vão trazer uma energia, mas sim estimular e fazer o corpo gastar ainda mais energia. Então, para isso também a gente pode estar auxiliando com conhecimento através de uma base alimentar, que seriam aí alimentos que podem nos trazer mais energia, mais disposição, combater a tal da preguicinha, né? Fazer a gente acordar mais animado, dormir mais bem descansado. Sabia que tem alimentos que podem roubar também a nossa energia, né? Uma coisa assim que a gente pode ficar de olho, quanto que a gente está se alimentando dessas coisas, né? Daquelas coisas normalmente industrializadas, né? Com químicas, substâncias assim conservantes, corantes, aromatizantes, os antes da vida, né? Que vem também degradando o corpo aos poucos. Também açúcares refinados, carboidratos simples, né? São alimentos aí, farinhas em geral. Quanto que a gente está ingerindo aí de farinhas, açúcares, alimentos industrializados no dia a dia, né? E o açúcar tá onde? Tem quase tudo, né? Refrigerantes também. Então, ainda é um anti, né? Mais um anti, é o refrigerante. Então, evitar esses antes que roubam a energia do corpo, uma forma da gente conseguir pelo menos parar de vazar, deixar a energia vazar do corpo, né? Do organismo. Reduzindo, aí aos pouquinhos, substituindo por alimentos mais naturais, saudáveis, que vêm fazer até um processo reverso de repor enzimas, de repor vitaminas, de repor energia, trazendo também aí mais energia para o corpo. Então, algumas coisas que podem trazer uma energia real para o organismo, né? Você já ouviu falar de alimentos fermentados, os probióticos, então as bebidas, os alimentos como também o chucrute, o quinti, o natô, né? Os alimentos fermentados por fungos e bactérias também, que a gente trabalha também com as bebidas, né? A kombucha, o resvelac, o kefir e outros alimentos ricos em enzimas, alimentos vivos, né? Essa vida, esse enzima auxilia em todo o processo de vida, que o nosso corpo também é vida. Então, quanto mais vida para dentro, mais vida a gente vai ter aqui para auxiliar nos processos vivos da nossa fisiologia humana. Então, a própria digestão, né? A gente precisa de enzimas digestivas para fazer o trabalho ali, então a gente colocando mais enzimas, alimentos ricos em enzimas, a gente consegue, depois do almoço, depois de uma certa refeição, não ter aquela queda energética, né? Não precisar tirar uma siesta, né? Vamos pensar ali nos italianos, uma grande, né? Tem um costume de comer massas, eu tenho nessa linha italiana, tal, você teve uma linha de comer muitos doces, muita massa, pizza, macarrão e tal. E como é que fica a Itália depois do almoço, né? Calamidade, tudo fecha, vira feriado. Então tem que ter um tempo ali até que as coisas fecham para as pessoas se recuperarem até depois do almoço daquela alimentação com pouca ou nenhuma enzima que o corpo está ali fazendo um trabalho para fazer um processo de digestão, se recuperando, gastando enzimas do próprio corpo para conseguir elevar de novo o nível energético. Então, uma alimentação crua, viva também, né, com alimentos germinados, frutas, vegetais, sucos e outras coisas mais numa qualidade viva, numa qualidade crua, né, sem aquecer, acima de 45 graus, traz também energia para o nosso corpo, traz mais disposição, traz mais vida, né, são alimentos biogênicos que vêm aí trazendo mais cores, mais nutrientes, mais... No fundo, o físico, como ela falou, o físico está ligado com o fisiológico, está ligado com o mental, está ligado com o emocional. A gente cuidar da alimentação, todo um processo de transformação integrativa que acontece no corpo, não só físico, fisiológico, mas também no emocional, mental, é muito grande, né? A gente tem aí essa ligação, a gente se alimenta, né, desses alimentos, mas também a gente se alimenta de amor, se alimenta de carinho, se alimenta de realização, de pertencimento. Então, quando está faltando um docinho, quando a gente está se sentindo meio vazio, né, dentro de um grupo, alguma coisa assim, às vezes é sujeito o corpo começar a procurar mesmo coisas para se preencher ou para adoçar a vida, e às vezes ataca na alimentação. Então, às vezes, dentro de um processo de uma transição alimentar, com uma alimentação mais equilibrada, saudável, é importante também a gente ter essa ciência, esse conhecimento de que está tudo integrado no organismo, né, no corpo. Como é que está sua carreira? Como é que está o seu dia a dia? Né? A gente, dentro de um trabalho que às vezes a gente não está se sentindo muito satisfeito, assim, que a gente não está se sentindo muito ativo, está meio uma pouca insatisfação, às vezes num relacionamento também. Como é que isso traz para todo um organismo? Que necessidades fisiológicas trazem que às vezes
sujeito ao corpo querer repor, né, de uma forma, às vezes, ilusória com algum alimento sintético, industrializado, refinado, que vai trazer uma dopamina, na hora vai trazer uma sensação de bem-estar, e mais dali a pouco tem uma queda. Então, eu vejo que é importante a gente buscar um ponto de equilíbrio, né, esse ponto de equilíbrio constante com alimentos que trazem uma energia constante, que vão ampliando o nosso nível energético. Se a gente está ingerindo alimentos que vão reduzindo o nosso nível energético, a necessidade por alimentos que vão trazer um pico, né, muito alto de energia constante, como os alimentos as bebidas cafeinadas, né, os alimentos com muito açúcar e outras coisas nocivas mais que roubam energia, no momento, instantaneamente, ele dá um pico de energia, né, faz o corpo gastar um tanto de energia, mas depois de todo o pico tem uma queda brusca. Nesse momento da queda brusca que está a preguicinha, que está ali aquela leseirinha, aquele sono, aquele momento de recuperação daquele pico que veio. Então, quanto menos altos e baixos, quanto mais equilíbrio e uma alimentação mais equilibrada, com mais energia, mais nutrientes, mais vitaminas, a gente consegue elevar o nosso nível energético e manter ele em equilíbrio num ponto alto, tirando, né, reduzindo a necessidade por alimentos que dão grandes picos energéticos e depois grandes quedas energéticas, né? Então, a gente vive uma cultura meio também chamada cultura da dopamina, né? Uma cultura que a gente está sempre procurando altos e aí depois vem um baixo. Então, seja ali, vamos tomar um cafezinho, aí na hora que cai, dá aquela queda de energia, então come um chocolatinho, aí cai, come um bolinho, aí cai, aí preciso comprar alguma coisa, aí cai, aí preciso... Então, fica uma necessidade de estar sempre buscando chegar num ponto lá em cima, mas com um trabalho de começar com atividades físicas, com uma pequena reeducação alimentar, incluindo alimentos vivos, incluindo, né, boas práticas de não só na alimentação, mas também de atividade física, também na vida, né, um sorriso, um abraço, isso também nutre, também é nutrição integrativa, a gente acaba elevando, então, o nosso nível energético e no menos desejo para essas coisas nocivas, né? Então, também tem muita gente que diz assim, que não tem tempo, né? Mas como que eu vou começar? Não tenho tempo para isso, para academia. A atividade física não é só academia, também, como a Lu falou, começar com coisas simples, né, que gosta, que sejam prazerosas. Então, caminhar na natureza, vai no parque, vai para a praia, sabe? Se gosta de um esporte radical, faça também. Se gosta de uma atividade mais assim, um kung fu, um taekwondo, um esporte, ou um esporte individual, uma meditação, uma yoga, enfim, o que for, tem que começar. O primeiro passo é começar e fazendo algo que te dê prazer, algo que goste, porque também fazer alguma coisa por fazer e não gostar, também é sujeito a até piorar a situação. Então, fazer algo que goste, que seja prazeroso, que te traga assim um bem-estar, que te traga uma energia, comece já um processo de movimentação do corpo. Tem que lembrar que o coração também é um músculo, né, que a gente precisa estar trabalhando, então colocar ele para bater também, para estar mantendo ele fortalecido também, para durar muito tempo aí no resto da vida. Então, quem diz assim que não tem uma frase do Cortella, né, que pessoas que dizem que não tem tempo para algo, é que aquilo não é uma prioridade para a pessoa. Então, e eu vejo que a mesma coisa com dinheiro também. Ah, mas eu tenho dinheiro para isso, para aquilo, tal. A gente não precisa pagar uma academia para andar numa esteira, né? A gente precisa ter duas pernas e vamos lá, tocar em frente. Então, fazer com que a gente tem, né, e administrar o nosso tempo para fazer caber, trazendo isso como uma prioridade na nossa vida. A gente tem que estar motivado, como ela falou também, tem que ter essa motivação. É importante ter alguém do lado também, ter um grupo, fazer com um companheiro ou companheira, fazer com algum amigo, né, uma atividade coletiva, uma coisa que estimule, estar sempre ali, um auxiliando o outro, incentivando o outro, e também está ligado na vitalidade, na saúde, no nível energético positivo, o que isso pode trazer de bom para a sua vida, no seu trabalho, por exemplo, né? O que um alto nível energético, mental e físico pode trazer assim de bom no seu trabalho, ou num relacionamento, né? Te dá mais energia para sair, para dançar, ou para estudar mais alguma coisa, se aprimorar ali no trabalho, né, para pensar melhor, para ter mais disposição de realizar coisas novas, mais criatividade. Então, a gente ampliando o nosso nível energético, a gente consegue ampliar, assim, todos os campos da nossa vida. Não só relacionamento, carreira, mas um tanto de outras coisas que a gente consegue dar o nosso melhor.
Então, a gente veio com uma estrutura muito boa, muito positiva, muito perfeita para a gente conseguir fazer o que a gente veio fazer. E aí é bom a gente cuidar dela, cuidar, limpar, né? Hidratar, cuidar, nutrir, para a gente dar o nosso melhor, para não ficar aquelas peias de canseira, moleza, preguicinha e tal, e atrapalhando o nosso desenvolvimento como ser humano. Né? Então, também tomar banhos de sol, né? Beber uma água de qualidade, uma coisa também que nos nutre, né? O ar, respirar um ar puro, né? Também nutre, a gente deixa a gente, nosso corpo mais ativo, mais vivo, também compõe as nossas células, compõe o nosso corpo, nossa fisiologia. Então, isso também o Paulo pode falar um pouquinho mais. Né? Como é que a gente às vezes cuida da alimentação e tal, mas como é que a gente está respirando? Né? Quão vital o ar é para nós, a água é para nós, né? A qualidade de ar, qualidade de água de onde a gente vive. Então, tudo isso é bem importante. Uma vida mais diurna também, uma coisa que pode trazer um tanto de benefícios para nós, também de atividade física, mas um tanto de outras coisas, de dar mais disposição, dar mais energia, né? A gente tem uma configuração mais diurna, acordar cedo, acordar com sol, dormir com sol, né? Você vê no campo trabalhadores assim com níveis de energia, com trabalhos pesados ali no dia a dia, e acordando bem cedinho, e dormir bem cedinho. Então o sol ele dá mais energia, ele dá mais disposição, ele dá mais clareza também para a gente fazer o que precisa fazer. E normalmente hoje em dia, né, está tudo muito iluminado, a gente tem os aplicativos, tem os equipamentos eletrônicos e tudo, eles às vezes fica um pouco mais do horário, acaba acordando um pouco mais tarde, tendo um pouco menos de dia, o dia fica meio mais curto para nós. Né? E a noite ela é um momento de repousar. Então a gente aproveitar mais o dia, sabe? Acordar cedo e aproveitar esse momento claro, esse momento que o nosso corpo fica ativo, fica energético para a gente seguir em frente. É uma coisa muito boa também. Então natureza nutre, natureza revigora, a natureza é a mãe que dá aí toda o que a gente precisa para seguir, inclusive essa energia toda aí que a gente precisa para aumentar o nosso nível energético e coisas mais aí também que nosso amigo Paulo Yamasaki pode estar contribuindo com a gente aí. Sim, bom, é muito legal, né? Tudo isso que vocês estão falando. Eu queria trazer para a gente, para a nossa conversa de hoje, um pouco sobre a nossa estrutura, né? A Luísa contou para a gente um pouco sobre a nossa estrutura, o que acontece com o corpo e tal, e o Lucas começou a conversa dele falando para a gente sobre essas perspectivas que a gente pode criar, né? De pensar qual nota você se dá, e daí eu estava pensando qual nota eu me dou, e como eu poderia fazer a melhor, e como isso é interessante, né, para nossa mente traçar um caminho, e também que, na verdade, é super normal que às vezes a gente está fazendo e às vezes a gente não está, né? Eu brinco que é cair do cavalo. Às vezes a gente está montado no cavalo e seguindo o caminho, às vezes cai do cavalo, às vezes o cavalo demora para subir no cavalo de novo, né? E às vezes rapidinho, a gente está de volta no trilho. Mas assim, complementando isso, pensando de uma forma bem prática, eu queria conversar sobre não tanto as nossas fontes, né, que o Lucas já citou, sobre a questão dos alimentos e também a questão de se alinhar com a natureza, né, então a gente sabe que, hoje em dia ainda muito mais do que antigamente, né, semana passada eu mandei um e-mail para a turma mostrando até os exames de sangue, né, de quem fica descalço na terra, que é impressionante, com 40 minutos você muda a viscosidade do sangue. E o sol, né, a gente se expõe ao sol e a bons alimentos, isso é o básico, né, e muitas vezes a gente não tá conseguindo nem dar conta disso, né. Mas assim, eu queria abordar duas coisas, né, usando essa introdução. Uma delas é a gente pensar na parte da nossa estrutura. Então, se você imagina, né, uma criança de 6 anos acordando e pulando da cama, é muito interessante, né? Porque não tá faltando muita coisa ali, não, né? Pelo contrário, né? Em geral, quando uma criança tá médio ou razoavelmente bem regulada, quando ela acorda, né? Daqui a pouco ela já tá assim, super brincando e fazendo 1 milhão de coisas, estripulias, e se você deixar até talvez bagunçando tudo.
E também quando ela tem sono e ela precisa dormir, ela começa a parar de funcionar, chega uma hora que ela, dorme, e ela vai embora dali. Às vezes a gente vê até crianças dormindo em lugares extremamente barulhentos, né? Que para um adulto dormir ia ser extremamente hostil, mas elas conseguem dormir todas tortas num colo, ou muitas vezes com uma música alta tocando numa festa, né? É um exemplo, assim, de um organismo muito bem regulado, né? Então, acredito que, assim, essa parte do exercício que a Luísa mostrou e as questões de alimento e essas outras dicas que o Lucas trouxe, eles têm muito a ver com as necessidades que o nosso corpo tem para se sentir bem regulado. E daí eu queria trazer para a gente essa ideia da qualidade como a nossa estrutura está. Né? Então, quando é criança, a coisa ainda está muito nova, né? A máquina está crescendo. Você vê que, assim, se a pessoa se machuca, a criança se machuca, rapidinho fecha. Mas muitas vezes, quando a pessoa está adulta, ela se machuca e não fecha tão rápido, né, o machucado. Ou às vezes fica uma cicatriz e quando é criança parece que não fica cicatriz, né? Com tanta facilidade. Ou, enfim, tem vários tipos de processos que a gente vai vendo que conforme a idade vai chegando, o que acontece é que a função do corpo, a capacidade do corpo em responder, né, se torna mais lenta, como se tivesse uma bateria que já está meio gasta, assim, ela não carrega tão rápido a coisa. E isso é super normal, né? Quando a gente vai estudar uma medicina tradicional, a gente percebe que isso é bem conhecido há literalmente milhares de anos. Então a gente tem medicina chinesa e ayurvédica com mais de 5.000 anos de história, né, mais de 2.000 anos de literatura, são muitas gerações olhando e falando, realmente, quando a gente é mais novo, a gente tem uma certa estrutura, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai queimando essa estrutura. E o que eu percebo, né, estudando tudo isso e acompanhando as pessoas, e realmente pesquisando essa área já tem uns 10 anos, é que às vezes a história da preguiça e de não conseguir se exercitar, etc., ou até mesmo os pensamentos ficarem meio preguiçosos, sabe? Porque se você olhar, assim, sério, todo mundo que tá aí podendo andar, podia levantar e sair andando e caminhar, né? Ou até para fazer uma atividade menor em casa, tipo, vou forrar minha cama, vou lavar uma louça, vou, não sei, consertar uma coisa que está quebrada, organizar uma gaveta, né? Eu percebo que salve as exceções, né, que muitas vezes a gente tem uma mente forte, um processo mental fortalecido para a gente se forçar a fazer as coisas, né, porque a gente sabe que é importante algumas coisas, mas assim, se você não se forçasse a nada mentalmente, seu corpo está pronto para ir fazer as coisas, ou ele está talvez um pouco assim, preferia não, acho que preciso descansar, né? Então eu percebo que muitas vezes começa com coisas muito pequenas, muitas vezes ao invés de... Vou dar um exemplo assim, você está viajando, você está ficando numa casa de praia, sei lá. E aí você precisa lavar a louça, porque você comeu, né? Você tem que lavar essa louça. E quando você está com a bateria muito boa, muito carregada, até a parte do humor bem regulada, em geral você, tipo, lava tudo e nem viu. Tipo, tá pronto. Foi muito fácil, você estava dando risada, pensando num assunto interessante, seu sistema funciona muito bem. Mas tem umas fases que, né, parece que tudo vai ficando meio difícil, assim, tipo, nossa cabeça reclama, cada um com seu desafio, né? Não é necessariamente lavar louça, mas acho que todo mundo já deve ter tido algum dilema, assim, tipo, nossa, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, preciso arrumar tal coisa, preciso... Tarefas. E o que eu percebo é que um dos primeiros sinais de que a vitalidade da estrutura da pessoa, não a quantidade de energia que você tem porque você respira e você come, a estrutura, a capacidade das suas glândulas de responder, do seu corpo de funcionar, ela vai diminuindo e uma das primeiras coisas começo a reclamar das coisas, começo a ficar com preguiça de fazer as coisas, ou não faço, né? Muito menos quando chega no final do dia, se alguém te chamar para jogar uma partida de vôlei ou fazer uma caminhada, fazer alguma coisa, talvez não tenha energia para isso. Ou pode ser numa questão mais séria, do tipo, nossa, eu estou no emprego, eu queria ir para outro, preciso parar e planejar minha vida e pensar, e eu estou tendo energia para isso, eu chego no fim do dia, estou destruído e não aguento fazer mais nada. E às vezes isso afeta até a vida sexual da pessoa, porque às vezes ela nem está sentindo vontade, e quando ela está sentindo vontade de fazer sexo, nem sempre ela se satisfaz. E isso também é um processo que depende do nosso corpo estar muito saudável, para ele ter uma bioquímica gostosa, ele saber que ele tem energia de sobra, que ele vai ficar com vontade de, né, fazer sexo, e quando ele fizer vai ser muito gostoso e satisfatório. Que na adolescência, se vocês forem lembrar, provavelmente tinha um prazer muito alto e uma disponibilidade para fazer sexo muito maior do que a pessoa tem ao longo dos anos da fase adulta, né, e da terceira idade. Então a gente tem uma questão estrutural,
E essa questão estrutural, ela não é uma coisa que normalmente cai de uma hora para outra, né? Salve alguns casos, o que derruba em geral é o envelhecimento, e o envelhecimento em geral é o estresse, né? A quantidade de estresse que a pessoa passa e a quantidade de coisas boas que ela consegue colocar para dentro dela. Então, seria assim, os ciclos de autodestruição, os ciclos malevolentes e os ciclos benevolentes. Quanto de coisa boa está entrando no seu sistema e quanto de coisa que está te dando trabalho e às vezes até causando um certo dano está entrando no seu sistema. Isso podia ser as comidas, como o Lucas citou, a questão do açúcar, da farinha, da comida italiana, que é uma delícia, né, para a boca muitas vezes, mas nem sempre para os órgãos. Mas também pode ser um excesso de trabalho, pode ser um abuso de álcool e drogas, pode ser algum baque emocional muito forte, né, do tipo, alguma coisa acontece no problema familiar, um estresse constante, uma situação de vida que você não está feliz com ela, você está te estressando, você não consegue parar com ela, chega uma hora que ninguém aguenta, e isso derruba a energia da pessoa, você vai vendo que as olheiras aumentam, que a pessoa não está dormindo muito bem, tal, e tudo isso drena a estrutura. Porque, em geral, nessas fases, não necessariamente a pessoa mudou a qualidade respiratória dela ou a qualidade de ingestão de alimentos, né? Ou mesmo a exposição dela às forças da natureza, de tomar sol, ficar descalço, né? Fazer outras coisas. Então, essa energia estrutural, que muitas vezes, quando a pessoa está adulta, ela já nem lembra mais como era quando ela era criança ou adolescente, né? Talvez quando eu falo da questão sexo ou da questão uma criança pular da cama de manhã, você consiga lembrar, né, alguma coisa, mas muitas vezes a gente não tem mais essa sensação visceral de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, não é? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque como eu falei quando a gente abriu o Hangout, muitas vezes a gente sabe da nossa cabeça que a gente tem que fazer as coisas, que você tem que manter sua casa organizada, ou seu trabalho, ou seus projetos de vida, ou mesmo se exercitar. Mas outra coisa é o que o seu corpo está sentindo naquela hora, porque às vezes ele realmente está com preguiça, ou ele está cansado constantemente, né? Ou você sabe que ele já teve mais energia, ele podia ter mais e não tem, né? Então, existe um caminho que o corpo percorreu para ele desgastar isso, e é razoavelmente natural, né? Se você pensar que, sim, você olha uma criança, ela vai ter muito mais energia, muito mais disposição física, óssea, muscular, do que uma pessoa numa idade mais avançada, né, na terceira idade e indo embora. O corpo, você vê isso, né? Se você analisar a saliva de um bebê e a saliva de um idoso, a quantidade de enzima disponível na saliva de um bebê é muito maior, né? Quer dizer, tem atividade biológica, o corpo consegue fazer as coisas. E a gente está usando enzima para tudo, né? Quando o Lucas falou aqueles alimentos enzimáticos, isso significa na prática que essas enzimas vão ajudar a gente a digerir gordura, carboidrato, proteína, vão ajudar a gente a pensar, a respirar, até a sintetizar DNA, a enzima faz, né? Então, todas as funções do nosso corpo precisam desses materiais ativos, né? Que são coisas, por exemplo, na alimentação, a gente só encontra em alimentos que estão vivos, né? Ou que eles estão crus, muito próximos da natureza, ou que foram fermentados, porque aí as bactérias ou as leveduras criaram atividade, né, naquilo. Mas aí a gente tem essa estrutura que naturalmente tende a se desgastar. A gente vive num mundo que tem 100 anos que começou a ter supermercado, uma industrialização muito mais pesada, né? Então a gente vive, especialmente quem está na cidade, tem provavelmente um impacto muito maior do que quem está em cidades menores, porque o que eu posso fazer? Eu moro em São Paulo. Eu até posso instalar uma purificação de ar fortíssima na minha casa, mas a partir do momento que eu abrir a janela e sair na rua, eu vou estar exposto a uma quantidade enorme de poluição, né, que muitas vezes é até comparado com um certo número de quantidade de cigarro por dia. Quando eu vou tomar banho, muitas vezes eu absorvo muito mais cloro ou flúor, né, do que bebendo água, mas também tem a história do beber a água. E aí tem toda a história dos alimentos. Então a gente vive num mundo que existem muitos impactos estressantes para o nosso organismo, desde questões alimentares e físicas até questões sutis, como ondas eletromagnéticas de máquinas, de Wi-Fi, de estações de rádio, TV, né, que geram radicais livres no corpo, envelhecem o corpo, até toda a questão dos estresses, né, porque a pessoa fica lá presa no transporte, né, se não chegar no lugar para trabalhar, ou ela tem um desafio, ou a gente também pode pensar que a gente vive num país que a gente está sendo roubado o tempo inteiro pela política, que tem uma crise econômica, que a situação não é tão fácil, né? Então, são muitos fatores que trabalham para consumir a nossa energia. E aí existe um caminho, vamos dizer assim, quase que de volta, né, para
a gente tentar chegar no fim do dia, vamos supor que você tinha 100 créditos, você gastou 150 créditos, começou a envelhecer mais. Tinha 100 créditos e está levando uma vida legal e está conseguindo consumir 100 créditos de vitalidade, e aí você está elas por elas, vamos dizer assim. Né? Que não existe, a gente está sempre envelhecendo um pouquinho. Mas também existe processos, até mesmo ancestrais, né? Assim, que nem tem uma literatura de 2.400 anos chinesa, que mostra que existe um caminho para a gente consumir 100 créditos, ou talvez conseguir economizar e consumir 80, e botar 200 dentro do corpo. O que vai acontecer com isso? Será que você vai voltar no tempo? Dificilmente, assim, você até vai ver que o cabelo melhora, a pele melhora, a audição melhora, né, visão, uma série de funções no corpo podem ser otimizadas. Mas o que eu percebo de muito poderoso em você começar a se cuidar a longo prazo é que essa história da disposição para fazer as coisas, ela melhora brutalmente, assim, depois de um tempo. Eu fiz esses processos comigo sem ter nenhuma degeneração muito forte aparente. Eu lembro que teve uma época que eu comia tudo cru, assim, praticamente 99%. A única coisa que eu comia cozida era pipoca. E chegava, eu trabalhava 8 horas e meia por dia num turno, chegava à noite, eu não sabia o que fazer, comecei a me exercitar de tanta energia que eu tinha, né? Tipo, 9h30 da noite estava o Paulo fazendo flexão, barra, todas essas coisas. Acho que em 3 semanas eu ganhei 7 quilos de músculo, né? Então, assim, existem ferramentas para a gente fazer isso, né? Só que o que eu queria dizer é que é um processo, essas coisas. Então, a gente tem uma questão estrutural, mas ela é um processo, né? Então, a gente não desgastou de uma hora para outra, e a gente não reconstrói isso de uma hora para outra. A gente precisa aprender a se cuidar, né? E aí, para dar um norte aqui para a gente dar algumas dicas práticas, eu diria que a gente tem uma questão que é descobrir onde a gente está perdendo energia, porque só de você parar de perder energia vai sobrar energia no fim do dia, né? Então, o negócio é bom, do tipo, descobre onde você está perdendo. Às vezes é com um tipo de alimentação, às vezes é com um tipo de estresse crônico, uma insatisfação crônica, né? Inclusive, nós 3 estamos juntos trabalhando e conversando bastante sobre esses assuntos, né? Até quero contar mais para vocês daqui a pouco de uns eventos que a gente está organizando, para a gente poder juntos trabalhar esses assuntos. Outra coisa é a gente começar a diminuir o nosso tempo de exposição ao estresse e às coisas que desgastam o máximo possível, né? E tem umas áreas também que são simplesmente o cultivo, né, de coisas boas. Então, começar realmente assim resolver as questões que são práticas da vida, né? Hoje a gente se propôs a falar de sedentarismo com um foco maior em exercício físico. Mas se você pensar no seu corpo, são 4 fatores do corpo físico, que é hidratação, alimentação, exercício e descanso. Qual desses está mais falho, sabe? Quais desses está tipo, mais próximo da nota 0 e qual está mais próximo da nota 10? Né? Então, se você não está se exercitando, é quase como se você estivesse deixando de comer e passando fome por vários dias da fisiologia do seu corpo, né? Então, com essa frase, eu vou entrar num outro tema bem rápido aqui para gente, para ir fechando a conclusão dessa aula, né? Que é o seguinte, a gente também muitas vezes está com o corpo que a Luísa deu um panorama para a gente, que significa não se exercitar e começar a se exercitar. Mas muitas vezes a gente está com um corpo que é quase que é uma coisa assim, quase como foi abandonado, sabe? Uma coisa muito bonita, assim. Imagina que você podia pegar, sei lá, a Disneylândia e tá lá, sei lá, centenas, milhares de pessoas se divertindo ali o ano inteiro, né? Mas imagina se você fecha aquilo. Quantas risadas deixaram de acontecer por causa daquilo? E aí você não usa aquilo e aquela montanha-russa começa a não funcionar muito bem. Você vai ter que tirar a ferrugem, passar um óleo de novo, talvez vão crescer teias de aranha, empoeirar tudo, coisas desse tipo. Você consegue imaginar o que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? Porque se eu falar para você agora, faz o teste, por favor, faça isso. Tenta respirar fundo. Inspira e enche o pulmão e tenta encher mais um pouquinho. Empurra um arzinho lá para a barriga, deixa a barriga soltar, empurra um arzinho aqui para cima, para perto dos ombros, para as laterais das costelas, né? Você vai perceber que você podia colocar muito mais ar, provavelmente, do que você está colocando no tempo normal, sem fazer esforço nenhum. E eu acho muito engraçado que a gente tem um corpo fabuloso, assim, né? Uma coisa divina mesmo, uma coisa sagrada que a gente tem. O corpo, ele basicamente se produziu, né? Foi gestado e produziu um pulmão de um tamanho muito legal, do seu tamanho, né, específico, cada um tem um tamanho, uma forma, e por algum motivo ele soube produzir isso, está lá no código genético, né, ele escreveu
ele recebeu esse código maravilhoso, ele produziu esse órgão, ele produziu muitas outras coisas, mas por algum motivo ele não está sabendo usar esse pulmão. Por que não? Porque se está tudo ali, ele não usa tudo, né? O que está acontecendo? Da mesma forma, a gente pode pensar na coluna. Então, quantas pessoas você olha na rua? Eu faço esse desafio. Agora eu falei, talvez algumas pessoas estão aí se esticando. Mas assim, porque eu faria isso, né? Se eu não tivesse já acordado nesse lugar. Mas assim, poxa, a maioria das pessoas não tem erro ósseo nenhum na coluna, sabe? Não tem erro ósseo nenhum. Não tem erro de produção de fibra muscular nenhum. Tá tudo certinho, o código genético da maioria das pessoas. Mas você olha e fala, pô, cara, tá com perda muscular, ou tá gostando mais de ficar torto do que de ficar ereto. Sabe, não é nem biomecanicamente faz sentido a gente se sentir mais confortável estando torto. Né? Isso é um assunto extenso que eu adoro explorar, mas eu não tenho tempo para falar tão profundo sobre isso aqui hoje. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, às vezes a gente tem um corpo que está um pouco abandonado. Então, essas áreas do pulmão que não estão sendo usadas, imagine, isso é um tecido vivo, tem um monte de líquido ali dentro, tá tudo meio úmido, circulando sangue, acontecendo um monte de coisa. Então, de repente, essas áreazinhas, elas estão um pouquinho fechadinhas, elas não estão mais acostumadas a abrir. Quando eu falei, enche o pulmão, enche aí de novo para você ver, tenta forçar mais ar. Talvez é até meio incômodo se você tentar segurar o ar, porque eu não estou acostumado com isso, as minhas costelas agora, o espacinho delas, que é flexível entre elas, né, começou a abrir e fechar e não estou acostumado mais com isso. Né? Então, tem coisas dentro da gente, né, os músculos são um exemplo nítido disso, quanto mais a gente exercita, mais a gente tem. Parou de exercitar, em geral, perde. Né? Isso é o que a gente mais tem de literatura. Parou de usar, perde. Mas também é assim na mobilidade das nossas costelas, na forma como a gente usa os nossos pulmões, no nosso sistema nervoso, nas nossas articulações, né? E, por exemplo, na nossa linfa. O nosso corpo tem 3 vezes mais linfa do que sangue de líquido. E o sangue, se a gente for pensar, tem um coração ali bombeando e fazendo tudo circular, né? Porque se ele parar, ferrou. Mas a linfa não tem. A forma que a gente move linfa no nosso corpo é através de pressão. Então, se você faz um exercício físico que usa todos os seus grupos musculares muito bem, tipo, fez uma natação, fez uma hora de um yoga muito bem praticado, você pressionou tudo, empurrou os líquidos para tudo quanto é lado, e aí isso faz com que a coisa se renove, né, e mantenha uma boa higiene, até mesmo faz com que o seu sistema imunológico funcione melhor, né. Mas se você não faz nada, aquilo fica parado. Você também pode fazer de outras formas, pode receber uma massagem, uma drenagem, pular num trampolim, sei lá, tem um monte de formas de você mexer isso. Mas o ponto que eu queria chegar era o seguinte, muitas vezes quando tá tudo parado, né, como a Luísa falou, às vezes nos primeiros dias é meio estranho, assim, quando você começa a mexer de novo, né, mas é por isso, porque a coisa tá precisando de manutenção, né, e ela tá razoavelmente abandonada, né, então, isso é uma área que eu acho que é extremamente importante, que a gente tenha essa conversa como um primeiro passo e uma semente da gente se tornar consciente disso. Que a gente tem um corpo com uma série de sistemas, a maioria de nós não é consciente da nossa anatomia, né, de todos os tipos de fibra que a gente tem, como que é a distribuição do sangue, como que é a distribuição da linfa, como que está o nosso sistema nervoso. Por que a gente consegue perceber tantos pontinhos na pele? Qualquer cantinho que você botar uma agulha vai perceber, né? E muitas vezes esses sistemas estão completamente esquecidos e empoeirando, né, criando teia de aranha ali dentro. E são coisas maravilhosas, sabe, assim, que ao invés deles serem um peso para serem carregados, eles podiam estar trazendo coisas muito boas para a nossa saúde, né, como a Luísa chegou a citar, que existem relação de questões oncológicas, de câncer, cara, sendo melhorado a partir de movimento corporal, sabe, manutenção básica de você pensar em você ganhar idade com saúde, né, para não ficar idoso, cair e quebrar, né, é terrível isso, é uma tristeza, né. Então, bom, queria trazer isso para vocês e pensar a nível prático, né, acho que vale a pena resgatar o que o Lucas falou, da gente começar a pensar como que seria a nossa nota seguinte. Tô nota 6, como que seria o 7? E eu também proponho que vocês saiam daqui e, de repente, quem gosta de escrever ou, sei lá, fazer algum tipo de registro ou parar e imaginar antes de dormir, né, de tentar fazer também o nota 10 e ver o que é isso. Gente, não existe, assim, um nota 10 estável, né, isso vai mudar a nossa vida inteira, até porque se você fizer um nota 10 que é viável, um dia você vai alcançar ele, e aí quando você alcançar ele, você vai ter uma outra perspectiva do que é 10, você vai falar, não, isso agora é 7, né, e eu quero um novo 10.
Mas assim, então, pensem nisso que o Lucas falou e acolham, por favor, essas coisas como se fosse mesmo uma semente para a gente despertar e acordar para esses assuntos, que isso não pode ficar largado. Às vezes a gente não vai agora subir no cavalo e fazer ele correr muito para sempre, nunca mais cair, né, a partir desse momento que a gente se encontrou hoje, mas muitas vezes a gente pode tomar isso como consciência para toda vez a gente lembrar de levantar um pouquinho mais, sabe? Eleva o padrão. Eleva o padrão. Pensa nisso. Anota isso na sua agenda, se você tem uma agenda aí perto, ou um documento do Google, bota para daqui a uma semana. Eleva o padrão. E lembra disso. Olha o Lucas brincando ali, de anotar. Eleva o padrão, meu. Sabe? Tá aí a sua estrutura, tá aí uma coluna maravilhosa, um pulmão, um monte de coisas. Então, fica esse convite para vocês, né? Pensar nesse assunto. Quero pedir para vocês, não sei se tem perguntas e algum comentário, alguma coisa para a gente ler. Eu vou abrir aqui o chat para dar uma olhada, acho que o Lucas e a Luísa também estão lendo. Quero aproveitar para trazer para vocês algumas conversas. A gente vai fazer uma sequência de hangouts. A gente está pensando numa série de temas que realmente vão fazer algum impacto, né, que vão fazer a diferença se você usar seu tempo para vir aqui ouvir a gente falar. Então, a gente vai ter toda semana um hangout esse mês. A gente vai mandar notícias ao longo dos próximos dias. E, conto com vocês para convidarem todas as pessoas que vocês acharem que pode ser útil para elas ouvir esses assuntos, né, e estar participando dessa conversa. Para a gente é muito bom ver o que vocês estão escrevendo e, né, faz toda a diferença. Para quem quiser ir mais fundo, né, claro, a gente já tem uns cursos, a gente dá umas atividades, mas a gente está organizando um retiro. Porque esses assuntos que a gente conversou aqui hoje, muitos assuntos que a gente tem conversado, ou que muitas vezes você já ouviu, né, que você já sabe sobre a importância de comer bem. Praticamente todo mundo já ouviu isso, já entrou na casa de todo brasileiro esse assunto. Né? Mas, às vezes não é tão simples quanto parece. Tanto não é que a maioria de nós não resolveu esse problema. Tá todo mundo com preguiça de alguma coisa, tá todo mundo sem saber muito bem para onde ir, o que fazer, né? E esses assuntos são delicados, né? Então, a gente se encontrou esse ano, a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos, eu, a Luísa, o Lucas, a Rita Zamberlan também, né? Da Culinária Viva. E a gente começou a perceber e conversar sobre esses assuntos e a gente chegou à conclusão que seria uma ideia muito, muito boa da gente fazer essas coisas juntos. E no caso, agora a gente vai fazer um retiro, né? Que vai ser uma oportunidade da gente começar a ter mais tempo, né, de passar ali uns 3, 4 dias juntos e poder juntos, né, de repente eu consigo conduzir para vocês algumas práticas para a gente aprender a mapear esse pulmão e falar, não, ele é meu e eu vou usar ele, porque, sinceramente, eu não acho que a gente aprendeu isso na escola, a maioria, pelo menos, absoluta quase. E da mesma forma, começar a dar, sabe, uma movimentada nesse corpo para ele ganhar sair da inércia de estar parado, né, e também começar a trazer esse monte de alimentos bons, essa população de micro-organismos, né, que a gente pode ter dentro do nosso corpo, toda essa vida, ajudar a limpar, né, também das sujeiras e criar um ciclo dentro do seu corpo para você começar a fazer as coisas fluírem e, né, conseguir, tipo, realmente tirar o que está pesado, porque eu acredito que isso não é importante só para, sei lá, uma meta física, mas isso é mesmo importante para o nosso espírito, né? Para a nossa paz de espírito, para a saúde da nossa alma, das nossas relações, da nossa família, né? Então, estou convidando todos vocês para entrarem no sauderadiante.com/retiro. Eu coloquei o link na descrição do vídeo aqui do YouTube, para vocês darem uma olhada nas coisas que a gente está preparando. De coração, peço para vocês entrarem. Se conhecer alguém que vai se beneficiar disso, por favor, conta para as pessoas, vocês vão estar ajudando a gente, né, a fazer esse movimento. É a primeira vez que a gente faz isso, mas a gente elaborou um programa que a gente realmente confia que vai fazer a diferença, sabe? Você passar esses dias lá e experimentar tudo isso, né? Tô aqui falando um monte, não sei se a Luísa e o Lucas querem acrescentar mais alguma coisa disso. Eu queria ler as perguntas também, se tiverem algumas. Eu queria acrescentar, Paulo, tá me ouvindo? Sim. Eu queria acrescentar que esse processo todo, né, que a gente está falando aqui de ferramentas, né, um conhecimento até mesmo não intelectual do nosso corpo, não cognitivo, mas muito mais sensitivo, né, subjetivo. A gente está sentindo o nosso pulmão, a gente está sentindo ele expandir. Isso é uma coisa muito prática, que realmente a pessoa não aprende isso em sala de aula e mais.
é muito raro que você veja numa consulta médica alguém abordar o corpo dessa forma para o paciente, né? Então, isso é uma responsabilidade que ela não tem peso de uma responsabilidade, mas ela deve ser tomada, e ela pode ser tomada como um processo curioso, assim, uma curiosidade de conhecimento. Nossa, mas eu quero conhecer um pouco mais de mim, assim, antes de procurar uma comida que resolve algum problema de uma forma quase miraculosa, né? Hoje a gente vê tanta notícia, assim, em Facebook, eu recebo muito mensagem de familiares, de pacientes. Então, mas olha o que eu recebi, olha o que eu vi na internet. Aí tem lá, né? Milagre, planta, seca a gordura e pronto. Você pode ficar deitado lá em coma que a planta vai fazer isso por você, né? Então, existe muito desse tipo de informação e eu acho que essa informação ela não procede em diversos pontos, né? A principal forma da gente entender isso é saber o mínimo dessa anatomia que a gente está encarnado nela, né? Existe essa rede complexa de circulação que o rim ajuda, porque o rim tem que jogar para fora um pouco de toxina pela urina, e o intestino ajuda, então os alimentos biogênicos e os alimentos biotransformados atuando no nosso corpo, eles vão ser mais um ponto a favor. E é legal também a gente perceber no campo mental e emocional de que, calma, tudo tem um jeito. Se você sabe que você é uma pessoa vespertina, é melhor você fazer exercício no fim do dia. Se você sabe que você é uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa da manhã que depois de 3 horas da tarde, se eu não fiz exercício ainda, cara, adeus, porque eu sei que não vai me fazer bem, entendeu? Então eu gosto de acordar mó cedo e não, bora pra academia agora. Eu gosto, assim, né? Eu conheci o exercício físico dessa forma desde muito pequena. Eu gostava de ser, fazer. Minha mãe me colocava na natação, né? Aquela coisa de 2 vezes por semana. Mas para mim funciona melhor um ciclo diário de atividade, que seja até mesmo de pequeno tempo. Não precisa ser 2 horas, mas uma meia horinha todo dia já me faz ter certas percepções muito sutis de bem-estar, que é assim, eu consigo andar grandes distâncias, eu consigo ter energia, acabo de comer e já levanto escovando o dente para ir fazer alguma coisa. Não tem essa de, peraí, preciso deitar, preciso digerir. Não, cara, a máquina já tá, tipo, o metabolismo tá bombando já, né? Então, quando a gente pega e se apodera de conhecer como funcionam os nossos ímpetos, os nossos ciclos, a coisa não é um parto. Vai ser um parto no começo, né? Para torcer o pano da estagnação, assim, e a gente desmembrar, deslanchar numa rotina que seja favorável para nós. Mas não é uma coisa que deve gerar sofrimento dia a dia até o fim da tua vida. Eu tenho que fazer exercício, ai meu Deus. Porque eu tenho até outro exemplo, que estou na casa dos meus pais, né, em BH, e eu lembro de que uns 5 anos atrás, assim, eu dei a louca aqui em casa e mandei minha mãe fazer algum exercício. E ela começou a fazer pilates. E ela ama fazer pilates. Aí agora o próximo passo que eu dei foi mandar ela fazer uma caminhadinha, porque ela gosta muito de comer umas coisinhas que precisam ser queimadas. Então a gente vai aos poucos inserindo isso. E no início eu lembro que ela falava, não vou caminhar nunca, eu odeio caminhar, eu odeio ficar andando à toa. E aí depois agora ela tá fazendo a caminhadinha dela. E o que eu vi? Eu vi mudanças, entendeu? A gente vê as coisas mudando, a gente vê a qualidade do tecido melhorar, a gente vê a postura da pessoa melhorar. Então, a gente acompanha essa evolução, né? Vocês também que têm clientes e pacientes aí que estão sempre pegando as suas dicas e tal, o Lucas e Paulo, vocês também devem ter várias experiências com isso, né? Então, eu acho que rola um prazer nisso, se a gente souber entender direitinho a coisa e sentir, entender e ir aplicando um mosaicozinho de cada vez, né? Uma coisinha ali na digestão, uma coisinha ali na parte mental, uma coisinha ali na natureza, associar exercício com respiração, exercício com natureza e fazendo uma coisa que você ama. Então, é muito de conhecer como você como a anatomia do ser humano funciona, porque a minha circulação é circulação igual a do Paulo, é circulação igual a do... Não muda a substância, mas muda, talvez, a forma dele conseguir fazer um exercício meu, né? Então, se a gente vê muito dessas nossas coisinhas, nossas maniazinhas e vontades, a gente consegue ligar
prazer com o bem-estar e com essas atividades que são o nosso emprego real. Nosso emprego real, nossa carreira, antes de todas, é ser humano, né? Então a gente tem que aprender como a gente vai ser o ser humano eu, né? Cada um é um. E aí pronto, acho que a coisa começa a ficar mais interessante quando a gente consegue ver por esse prisma. Assim. Legal, lindo. Quero aqui também aproveitar para agradecer a participação de todos também, os comentários aqui de gratidão, agradecendo pelo conteúdo, também vivo aprendendo com esses dois, assim, no dia a dia, na vida. E essa gratidão, essa contribuição de vocês também, de estarem participando, de estarem aí nesse movimento com a gente, é uma coisa muito importante, assim, que também nutre a gente, nutre o nosso coração, com alegria mesmo que a gente faz isso, por mais saúde mesmo no planeta, para as pessoas, para a vida, para nós. Então, semear também o que você aprendeu com pessoas queridas, né, que você também quer que tenha uma vida com mais vitalidade, com mais energia, com mais disposição, com mais saúde, né? Com saúde a gente consegue fazer tudo. Então, eu vejo que é algo de grande, valoríssima importância para a gente colocar como prioridade na nossa vida, né? Então, isso como o Paulo falou também, de como seria uma nota 10, a gente também conseguir, assim, se ver dali para frente, qual corpo que a gente quer chegar, que nível de energia que a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer para chegar lá. Então, para isso, a gente tem um tanto de assunto que a gente está organizando para esse retiro, também bem especial, e a gente vai ter bastante tempo para estudar, para vivenciar, também para aprender, conviver, né? Várias ferramentas e aulas e vivências e momentos e alimentos também, para a gente se desenvolver, se conhecer mais, né? Desenvolver o autoconhecimento também para saber como a gente funciona, como cada corpo funciona, cada ser é único, né? Então, isso como a Luísa veio falando também de coisas milagrosas e tal, às vezes funciona para um, não funciona para outro, como é que isso acontece? Então, isso a gente tem um tempo para ir abordando lá, entendendo, para fazer as melhores escolhas para nós, né? Não só no campo de alimentação, mas também na vida, e exercício físico e tudo mais. Então, seria bem legal também, assim, a presença, a participação de vocês também nesse evento, nesse movimento bem especial que a gente está criando aí para vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. E fiquem ligados que a gente vai continuar com mais hangouts, vamos continuar com mais algumas surpresas aí, coisas boas para vocês. Acompanhem, sigam a gente e grato aí pela participação, viu, de todos. Maravilha, é isso aí. Vou só reforçar que o Lucas falou que a gente vai ter umas surpresas, e a gente vai ter mesmo, e vão ser umas surpresas muito legais. E eu não vou contar agora, mas eu acredito que a gente está em contato, né? Se vocês chegaram aqui é porque estão fazendo parte ali da lista do Lucas, do Consciência e Saúde, ou do grupo da Luísa, ou do Saúde Radiante, né? Então, tá todo mundo convidado para se manter em contato. Semana que vem, a gente vai fazer outro hangout. Vai ser na terça, né? Luísa, Lucas? Sim, né? Na terça-feira que vem a gente tem mais um. A gente vai mudar os temas um pouco, mas todos eles acho que vão ser bem pertinentes. Obrigado, pessoal. Por favor, entrem lá e deem uma olhada na página do Retiro, porque a gente está dedicando uma energia boa para isso. sauderadiante.com/retiro. O link está aqui na descrição do vídeo. Bom, obrigado pela presença de todos, de cada um. Boa noite. Valeu, pessoal. Grato aí, viu? Beijão no coração de todos. Uma ótima noite a todos. Muito obrigada por estarem conosco. Obrigada, Lucas e Paulo, pela parceria. E vamos com tudo. Beijo para todos. Beijo, queridos. Valeu.